Então, é uma técnica, né, para calcular integrais, que às vezes elas são mais complicadas. Então, tem uma técnica que se chama integrais por partes. Então, deixa eu só escrever aqui. Quando nós temos a integral de uma função u dv, isso vai ser igual a uv menos a integral de v du. Tá? U e v são funções, então quando a gente tiver que calcular a integral de uma função composta, ou seja, a gente tem, na verdade, duas funções ali, se a gente consegue definir uma função u e outra função, que é uma função v, mas a gente consegue visualizar nessa integral a derivada dessa função v, aí a integral dessa função composta fica facilmente calculada através dessa fórmula, uv menos vdu. Vou pegar um exemplo aqui. Um primeiro exemplo, nós vamos calcular a integral de x cosseno x. Então, a gente tem aqui uma função x cosseno x, mas, na verdade, é uma função composta, né? Porque a gente tem x que multiplica o cosseno x. Então, integrar essa função significa encontrar a primitiva dela, ou seja, uma outra função que, quando a gente deriva essa outra função, o resultado é x cosseno x. Então, isso aqui é calcular essa integral. Então, não é simples calcular essa integral aqui, mas se a gente pensar nela através da técnica de integrais por partes, fica mais simples. Então, aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que definir qual é a minha função u e qual é a minha função dv. Então, aqui eu tenho x cosseno x, eu vou definir a minha função u como sendo cosseno x. E a minha função dv, ou seja, a função que eu conheço, a derivada dela, é a função x, dx. Tá? Então, a minha função u é cosseno x e a minha função dv é x dx. Isso aqui são escolhas, tá? Nós podemos fazer uma escolha e se arrepender depois. Então aí a gente volta e faz outra escolha. Então vamos ver se foi a melhor escolha que a gente fez aqui. Então, para aplicar a fórmula das integrais por partes, eu vou precisar da minha du e da minha v. Então, como eu tenho u, para calcular a minha du, eu vou calcular a derivada dessa função em relação a x. Então, a derivada do cosseno é menos seno. Então, a minha du é igual a menos seno dx. Tá? Eu peguei esse dx que estava aqui, e aí ele passou para o outro lado ali multiplicando, fica seno x dx, a minha du. Se a minha dv é x dx, e eu quero saber qual é a v, então, se eu tenho dv e eu quero saber qual é a minha função v, basta que eu calcule a integral da minha dv, porque aí eu vou encontrar a v. Então, eu vou calcular a integral dos dois lados aqui.
Então, a integral dv, ou seja, a integral de uma função que é a derivada, é a própria função. Então, aqui eu tenho v. A integral de x dx, a integral de x é x ao quadrado sobre 2. Eu usei aquela fórmula da integral de uma função potência. Então, a integral de u na n é igual a u na n mais 1 sobre n mais 1. Pronto, agora eu já tenho a minha u, a minha du, a minha v e a minha dv. Então, eu vou aplicar ali a fórmula das integrais por partes. Então, integral de x cosseno x dx é igual, olhando ali a fórmula, tá? U, que é cosseno x, vezes a função v, que é x ao quadrado sobre 2, menos a integral de v, minha função v é x ao quadrado sobre 2, vezes a minha du. du é seno x dx. Bom, agora eu tenho que calcular essa integral. Mas o que nós vamos observar aqui? Que a integral que eu encontrei na minha fórmula das integrais por partes é mais complicada do que a minha integral original. Então, essa minha escolha aqui de u e de v não foi a melhor escolha. O que eu vou fazer é começar de novo fazendo uma escolha diferente ali. Então, vamos de novo. Integral de x cosseno x dx. Agora, eu vou chamar a minha função u, em vez de ser cosseno x, a minha função u vai ser x. E a minha função dv é que vai ser cosseno x dx. Eu troquei a minha u e a minha v. A escolha que eu tinha feito aqui em cima, eu fiz o contrário agora aqui embaixo. Bom, agora eu calculo a minha du, ou seja, a derivada da função u em relação a x. A derivada de x é 1. Então, a minha du é igual a 1 dx. du é igual a dx. E aqui do outro lado, eu tenho a minha dv, que é igual a cosseno x. Eu quero saber qual é a minha função v. Se eu tenho dv, eu tenho que integrar ambos os lados dessa igualdade. Então, integral de dv é v, igual. A integral do cosseno de x, eu tenho que pensar qual é a função que, quando eu calculo a derivada, eu encontro o cosseno. Então, a integral do cosseno é seno. Bom, agora eu já tenho a u, a du, a v e a dv. Então, vou lá para a fórmula de novo. Integral de x cosseno x dx é igual. De novo a fórmula é u, que é x, vezes o v, que é seno x, menos a integral de v, que é seno x, du, que é dx. Agora eu tenho que calcular essa integral, mas essa integral, a integral do seno, é bem simples, né? Qual é a função que eu derivo e encontro como resultado o seno é menos cosseno. Então, aqui vai ficar x vezes o seno x menos a integral de seno x, que é menos cosseno x. Claro que a gente coloca aqui mais uma constante, né? Sempre que a gente calcula a integral, a gente acrescenta ali uma constante que é chamada constante de integração. Então, ficou x vezes seno x mais cosseno x mais uma constante c. Nessa segunda tentativa ficou mais fácil calcular
essa é a integral. Vou fazer mais um exemplo aqui. É a integral do logaritmo natural de x dx. Nós vamos definir aqui o que é a nossa função u. E eu vou considerar a minha função u como esse logaritmo natural de x. E a minha função dv vai ser dx. Tá? Porque aqui a minha função é logaritmo natural de x dx. Então, se eu tenho a minha função u, eu vou precisar da minha derivada da função u em relação a x. A derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x. Então, isolando aqui o du, que é o que eu preciso, fica 1 sobre x dx. E se eu tenho a minha dv e eu quero determinar a minha função v, então eu vou integrar os dois lados dessa igualdade aqui. Então, a integral de dv é v e a integral de dx é x. Ou seja, a integral de 1 dx, né, é x. Então, agora eu tenho a minha função v, tenho a minha função dv, tenho a minha função u e a minha função du. Então, vou lá para a fórmula. Para lembrar da fórmula, tem uma frase que é clássica da matemática, que é a seguinte. Um dia vi uma vaca vestida de uniforme. Se vocês lembrarem dessa frase, vocês vão conseguir escrever essa fórmula. Integral de um dia vi uma vaca menos integral vestida de uniforme. Então, a integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Nesse meu exemplo, é a integral do logaritmo natural de x dx, que é a minha função u, eu defini como logaritmo natural de x, que multiplica a minha função v, que é x, menos a integral da minha função v, que é x, vezes a função du, que é 1 sobre x dx. Aqui tem que ter cuidado, tá? Esse x, na verdade, ele não está multiplicando esse x, ele está multiplicando o logaritmo natural de x. Então é até bom colocar ele na frente, assim, fica x, logaritmo natural de x, menos a integral. Ó, x que multiplica 1 sobre x, isso vai ficar x sobre x, que dá 1. Então aqui vai ficar só integral dx. Assim, x que multiplica o logaritmo natural de x menos a integral de dx é x menos x. Então a gente acrescenta aqui um c, que é uma constante de integração. Então, mais um exemplo aqui. Integral de x ao quadrado e na x, uma função exponencial dx. Então, de novo, tem que definir qual é a minha função u e qual é a minha função dv. Eu vou chamar a minha função u como sendo x ao quadrado. Então, minha função u é igual a x ao quadrado e a minha du dx, ou seja, a derivada dessa função, é 2x. Então, du
é igual a 2x dx. A minha função dv é igual a e na x. Integrando aqui os dois lados, porque eu preciso da minha função v. Integral de dv é v. E a integral de e na x, né? E na x é uma função cuja derivada é a própria função. É muito curiosa essa função e na x. Então, a integral de e na x também é e na x, porque a função cuja derivada é e na x é a própria e na x. Então, utilizando a fórmula, um dia havia uma vaca vestida de uniforme, nós temos integral de x ao quadrado e na x dx igual a minha função u, que é x ao quadrado, vezes a minha função v, que é e na x, menos a integral de v, que é e na x, du, que é 2x dx. Então, a gente tem que calcular agora essa integral de e na x vezes 2x dx. Também, a gente vai ter que utilizar aqui a fórmula, de novo, de integrais por partes, tá? Então, nessa parte aqui, nós vamos aplicar de novo integral por partes. É mais simples do que aquela lá de cima, mas a gente precisa, de novo, da integração por partes. Agora, nessa, eu vou chamar a minha função u de 2x. E a minha função dv de e na x de novo. Então, derivada da função u em relação a x, derivada de 2x é 2. Então, a minha du vai ser 2 dx. Então, esse dx passa para lá, né, multiplicando. Agora, do outro lado, eu tenho dv, que é e na x. Então, eu quero a minha função v. Então, eu faço a integração aqui, integral dv é v. E integral de e na x é e na x de novo. Então, só nessa parte aqui que eu vou aplicar a integração por partes, tá? Essa parte inicial, que é da integral anterior, ela continua a mesma aqui. X ao quadrado vezes e na x menos. Agora eu aplico de novo a fórmula. U, vamos botar aqui, ó. A minha função u, que é 2x, vezes a minha função v, cadê minha função v, que é e na x, menos a integral de v, que é e na x, du. Du é 2. dx. 2 dx. Então, aqui a parte inicial não muda, x ao quadrado, e na x, menos 2x e na x. Esse 2 aqui, eu posso passar ele aqui para frente da integral. Então, fica menos 2 integral de e na x dx. Vou fazer aqui do lado. X ao quadrado e na x menos 2x e na x menos 2 integral de e na x é o próprio e na x.
e mais uma constante de integração aqui. Podemos colocar em evidência aqui o e na x, tá? Aí fica e na x, que multiplica x ao quadrado, menos 2x, menos 2. Aqui, esse 2 aqui ele vai ficar positivo, né? Por causa desse menos aqui. Então aqui fica 2. Tá bem?